Eu não tenho muito tempo, portanto, saudações ao Sr. Presidente da República, a esposa, saudações das eminentes personalidades aqui presentes e à família do Presidente Aristides Pereira e ao público vindo numeroso. Agradeço à Fundação Amílcar Cabral pelo convite, à Presidência da República pela oportunidade e a todos aqueles que se empenharam para que se possa realizar esta conferência em saudação ao centenário do nascimento de Aristides Pereira. Não podia deixar de começar esta intervenção sem uma saudação triste e um comentário desiludido. Uma saudação triste neste mês e meio do conflito na Palestina, as crianças da faixa de Gaza que, dia após dia, são vítimas de uma guerra que não respeita mais nada e que nenhuma autoridade consegue parar. Entre bombardeamentos indiscriminados de uns, a cruel desumanização daqueles que lavam as mãos perante o inadmissível e entre bombardeamentos indiscriminados de uns, a cruel desumanização daqueles que lavam as mãos perante o inadmissível e a benevolência envergonhada de alguns. É necessário reafirmar aqui o imperativo de um cessar-fogo antes que seja tarde demais. Torna-se urgente parar de transformar Gaza num cemitério de crianças, como disse bem o secretário-geral da ONU, parar o estádio de sítio e apelar para o respeito do direito internacional humanitário e não pela sua caricatura, sem o que um verdadeiro genocídio estará acontecendo a olhos vistos. O meu comentário desiludido vai para o nosso Parlamento, que soberanamente chumbou o centenário de Amílcar Cabral. Em dezenas de outros países, não só em África, mas no mundo, Cabral será celebrado condignamente, como merece essa referência intelectual mundial e esse genial estratega e líder da nossa longa caminhada para a liberdade e dignidade. E Cabral já não precisa de culto de personalidade, pois é já reconhecido no mundo inteiro e será lembrado durante muito tempo. Pertence doravante à história. Na atual cena internacional, cada vez mais incerta e belicosa, e por isso mesmo altamente perigosa, pequenos países com muitas necessidades como o nosso, e devemos sempre lembrarmos disso, arriscamos muito se perdermos o sentido da realidade ambiente, o sentido do bem comum, a necessidade de princípios e valores universais e da simples humanidade. Mas avante. Para falar da diplomacia no tempo de Aristides Pereira, iremos concentrar-nos em alguns factos e princípios significativos, dado que o tempo nos é contado. A contribuição do prestígio pessoal de Aristides Pereira. Ele era um homem reto, tranquilo e experiente. A sua elegância fina, que realçava a seriedade do homem, e os raros sorrisos discretos impunham logo o respeito. Contando com personalidades experientes e pragmáticas como Pedro Pires, Abílio Duarte e Silvino da Luz, a política externa de Cabo Verde, sob a orientação apaziguadora e realista de Aristides Pereira, tirava a sua inspiração e as suas constantes das experiências e ensinamentos da luta de libertação nacional e da experiência rica e multifacetada do homem e do dirigente Aristides Pereira, numa altura prenhe de mudanças e de incertezas que marcaram definitivamente a face do mundo, a Guerra Fria. Aristides Pereira influenciou verdadeiramente na definição dos princípios na base da política externa de Cabo Verde e da cooperação com outros países. Com certeza que herdávamos um país exausto e no abandono durante decênios, se não séculos, e de um povo submetido a uma alienante dependência.
mas logo em 76 ou 77, o presidente Aristides Pereira deixou claro aos quadros do país que tínhamos de deixar de responsabilizar o colonialismo por tudo e por nada. Pese embora a terrível herança recebida, dizia ele, a partir de agora nós é que somos responsáveis por aquilo que fazemos do nosso país. Isso teve implicações de amplo alcance. Éramos responsáveis, portanto, devíamos fazer o melhor que podíamos. Significou igualmente que devíamos pegar nas rédeas do país e não aceitar cegamente o que nos queriam impor de fora. A ajuda externa devia servir os nossos planos, os nossos projetos, porque éramos nós os responsáveis pelas mudanças que queríamos para o país. A coesão dos princípios e da ação da política externa. No tempo de Aristides Pereira, havia uma visão da política externa baseada numa análise realista e objetiva das relações internacionais, com base nos interesses fundamentais do pequeno país que somos e pobre, que herdamos dos tempos coloniais, no cumprimento e realização do direito internacional, mas também no respeito do direito dos povos à autodeterminação e independência. O sentido de ponderação e de equilíbrio nas negociações e na diplomacia foi um lema mestre, inspirado diretamente pela atitude e as palavras do presidente Aristides Pereira, que disse sempre preferir o diálogo à confrontação, o respeito da dignidade do outro ao espírito de menosprezo e prepotência. A nossa política externa procurava adotar orientações acertadas nas lides internacionais e ganhar credibilidade. Não podendo arriscar decepcionar ou surpreender negativamente, tínhamos de ser previsíveis na nossa política externa. Por isso, tínhamos de aparecer como gente fiável para os amigos e coerentes para todos. Nesse contexto exigente, a dura realidade no país e a independência e a dependência do exterior obrigavam ao comedimento assumido e uma ousadia calculada, sobretudo nos atos engajando o futuro. Falando de relações de Estados, necessitávamos de muita ajuda e precisávamos de um arauto. Éramos convencidos de que, sendo um pequeno país arquipélago e desprovido de recursos, devíamos ter uma capacidade de relacionamento com todos em prol de valores universais e dos nossos interesses de Estado. A África ainda não estava completamente liberta do jugo da exploração e do apartheid, e precisávamos de um continente unido e solidário. A unidade estávamos a experimentá-la com a Guiné-Bissau e sabemos como essa experiência acabou com o movimento de reajustamento de Nino Vieira em 1984. A solidariedade tornar-se-á um valor cardinal da nossa política externa, nomeadamente para com as antigas colónias de Portugal. A criação dos PALOPs foi, assim, um momento ímpar, não só para erigir um instrumento de diplomacia ativa, benéfico para os movimentos de libertação, ainda em luta, mas ainda para confirmar e cimentar e cimentar essa linha de pensamento essencial para os fins da libertação almejados e da irmandade na cooperação. Aristides Pereira esteve sempre no nascimento, nas discussões e no nascimento dos PALOPs. Estivemos sempre ao lado desses companheiros de armas e tivemos um papel importante para a ANC, o SWAPO, Fretilin e outros ainda, que a história revelará. O não alinhamento ativo e inteligente da governança de Cabo Verde na Primeira República e o futuro. A nossa defesa como país pequeno e desejoso de preservar a sua independência de pensamento e de ação residia numa política externa de afirmação do não alinhamento e da defesa intransigente dos direitos humanos e dos princípios eminentes que sustentam. Não alinhamento não quer dizer nem neutralidade, nem equidistância. Quer dizer independência de pensamento e de ação. O multilateralismo preconizado pela ONU constituía uma pedra angular essencial nessa arquitetura de defesa dos interesses do Estado de Cabo Verde. O não alinhamento foi, de facto, uma arma de conquista dos nossos direitos
enquanto país independente, mas também permitiu uma margem de manobra político-diplomática e uma capacidade de defesa dos nossos interesses globais e nacionais. Depois, o movimento não alinhado esvaziou-se de significado, aparecendo como um instrumento ultrapassado, sobretudo depois da entrada da China, adulterando-o com o seu peso, a sua dimensão e o seu poderio. Certamente que as outras potências mundiais viram com desconfiança essa movimentação da China. A cena geopolítica mundial foi se transformando num enorme jogo de xadrez, onde cada peça mexida significava uma enorme sacudidela sísmica, abalando região por região a terra inteira, como na Síria, no Iraque, na Líbia e no Afeganistão, etc. As consequências foram sempre trágicas, com custos humanos e, sobretudo, a paz ficou duravelmente abalada. E a geopolítica local ou regional cheia de incertezas. As guerras na Ucrânia e em Gaza chamam a atenção dos observadores pela dupla linguagem e a prática de dois pesos, duas medidas. Por outro lado, os movimentos militares na região do Sahel chamam igualmente a atenção pela remise en cause, como diriam os franceses, do status quo colonial existente e pela vontade de afirmação das suas independências da antiga potência colonial e de uma recuperação das suas soberanias capturadas. A luta contra movimentos subversivos naquela região permanece um elemento crucial. O Mali, tendo dado recentemente um passo decisivo nesse sentido, com a tomada da cidade de Kidal, no norte do país, sem a ajuda da MINUSMA, já evacuada, o contingente militar da ONU. Não nos podemos enganar sobre o que será amanhã uma nova equação para o futuro de África e do mundo e nos preparar para apostar na hora certa nos aliados certos. Hoje sabemos que o terrorismo não aparece por si só no Sahel. As tentativas de desestabilização dos países vizinhos nossos não são frutos do acaso. A situação mundial hoje exige muita ponderação na escolha do nosso melhor escudo de defesa face às ameaças do presente. Cabo Verde terá de encontrar a melhor forma de integrar o novo sistema ou nova configuração mundial que está a desenhar-se debaixo dos nossos olhos, com os BRICS, em fase de aumento dos membros, a desafiar estruturas globais, alguns em fase de derrocada, e mostrar-se atento às novas regras do jogo entre as grandes potências desse mundo multipolar. Fala-se muito hoje da nova dinâmica dos países do sul global, onde um novo movimento não alinhado poderá estar na forja, com apelos por parte de importantes pensadores atuais. Nisso tudo, subalternizar nas nossas reflexões e perspectivas os desafios prementes das mudanças climáticas seria como subalternizar a nossa própria sobrevivência. A solidariedade com os povos oprimidos e sob dominação colonial. Essa solidariedade para com os outros povos, os outros países que tinham emergido da luta de libertação, ou que ainda estavam sob dominação colonial, era patente nas nossas votações na OUA, na ONU e noutras instâncias a favor desses povos em luta e, em particular, os povos em luta da África Austral. O povo sahraui, o povo palestino, de Timor-Leste e outros mais. Podemos ilustrar a nossa solidariedade ativa com os povos da África Austral com as conversações secretas do SAL. O processo de paz na África Austral e Cabo Verde. Entre 1979 e 1984, organizámos no SAL e noutras ilhas, a pedido do presidente angolano Agostinho Neto, várias reuniões secretas entre as partes interessadas na paz na África Austral. Pela primeira vez no mundo, se sentaram à mesma mesa para dialogar os representantes do governo do apartheid, os do governo cubano, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dirigentes do MPLA, da SWAPO e os representantes da administração americana. Uma primeira mundial que passou despercebida aos olhos do mundo. Nos bastidores, as contribuições de Silvino da Luz, Pedro Pires e Aristides Pereira
permitiram muitas vezes evitar a ruptura e reatar o diálogo, e o país ganhou em prestígio e o respeito das partes em conflito. Cabo Verde serviu a causa da paz e ao oferecer a essas partes um ambiente facilitador do diálogo, a discrição necessária à criação da confiança e uma vontade inquebrantável de ajudar a encontrar os caminhos do respeito mútuo e dos consensos necessários ou possíveis, essenciais para construir a paz. Estamos a falar do país do apartheid, estamos a falar dos cubanos, dos Estados Unidos, estamos a falar de Angola, da República de Angola. A paz na África Austral e o fim do apartheid, portanto, tem também as suas raízes nestas pequenas ilhas. Passagem dos aviões cubanos pelo sal. Quando se pôs a questão do transporte das tropas cubanas para Angola, falou-se da passagem dos voos da Cubana Aviação para a transferência urgente de contingentes cubanos desde Cuba, através do sal, para Angola. Cabo Verde estava ciente dos enjeux. Desculpem, às vezes eu não encontro a palavra certa. Em português eu ponho francês. Minha língua. Portanto, enjeu da sua decisão, e não hesitou muito, pois, como disse o comandante Pedro Pires, não podíamos falhar na nossa solidariedade com esse país irmão. Assim, perante os nossos parceiros ocidentais, precisávamos de uma explicação não só válida, como credível. Então, dissemos, se os aviões da South African Airways passavam pelo sal, por que não a Cubana Aviação? Sob a égide do presidente Aristides Pereira, foram organizados os transportes das tropas cubanas, sem dar muito nas vistas. Embora uma vez passei por o sal, antigamente tínhamos que fazer o sal para ir para qualquer lugar, não é? Então passei pelo sal e vi muita gente sair de um avião. Mas só gente masculina, quer dizer, só homens. E vestido todos com um chapeuzinho, um capote e sapatos assim esquisitos. Eu disse, fortes turistas estranhos. Mas depois fiz a relação, não é? E vi que eram as tropas cubanas passando por aqui até lá. Portanto, quando digo que não davam muito nas vistas, a gente devia ser mesmo não querer olhar. No território angolano e na Namíbia, concretamente, o conflito tomava dimensões que criavam incertezas entre as partes. Os angolanos e os cubanos obrigaram os teóricos do apartheid sul-africanos a se convencerem que não eram tão poderosos militarmente e podiam ser derrotados como foram em Cuito-Cuanaval, batalha que durou de novembro de 87 a março de 88. A evolução no terreno criou condições para as partes enveredarem para as negociações finais e a paz. A Ilha do Sal foi, assim, um ponto estratégico para o diálogo entre beligerantes, antes de servir também de retaguarda para a derrota dos tanques sul-africanos e tropas do Zaire no território angolano, favorecendo a mudança do regime na África do Sul, com repercussão em toda a África Austral. Nesse processo de extrema delicadeza e destreza político-diplomática, Cabo Verde, visando resultados positivos, nunca olvidou 3 aspectos essenciais: um empenhamento sério e uma disponibilidade constante, uma postura perene de seriedade e abertura para com todos, a solidariedade para com Angola e os movimentos de libertação presentes, e lealdade para com todas as partes em discussão. Cabo Verde, com esse processo diplomático de alto nível na África Austral, obteve, sem dúvidas, maior respeito e compreensão por parte dos seus parceiros, e ali também todos se aperceberam do tipo de regime que existia em Cabo Verde na altura. Um regime pragmático, sério e empenhado em ter um papel útil e positivo no processo de paz na África Austral. Talvez não tenhamos sabido tirar melhor proveito de todo esse processo. A cooperação e a amizade com os países vizinhos e com o resto do mundo.
O país, fragmentado em 10 ilhas pequenas, acabada de sair dos 500 anos de presença colonial, sofreu vários períodos de fome, com chuvas escassas alternando com secas prolongadas, que não produz muito, não tem recursos naturais visíveis e tem de fazer funcionar e gerir, além das relações sociais, a máquina do Estado e todo o resto. Com isso, éramos literalmente dependentes da ajuda externa, o que exigia uma enorme sagacidade e prudência. A nova geração que hoje vive desde a independência nestas terras, não é? Não tem ideia daquilo pelo que nós passamos. Não tem ideia. Eu falo com o meu filho e fico estranho quando ele me responde, às vezes, umas coisas terríveis. Ele nasceu depois da independência. Não sabe muitas coisas. Depois vai acusar a escola que não lhe deu informações. Mas, bom. Bem, portanto, o recurso à ajuda externa não foi uma escolha, mas uma exigência premente, sem o que devíamos aceitar a asserção dos que diziam que o país não era viável. Estávamos condenados a ser pragmáticos e realistas para merecermos a ajuda de todos. Eu digo bem a ajuda de todos, mas também o seu respeito. Cientes do que éramos e do que a história fez de nós, íamos na nossa diplomacia encarnar essas virtudes cardinais. Constituiu ousadia para um pequeno país em desenvolvimento explorar vias novas de relacionamento e de cooperação com os seus parceiros e afirmar um pensamento autónomo num contexto de Guerra Fria. Também isso também a juventude não sabe o que era Guerra Fria, pensam que era mesmo fria. Mas mais quente do que a Guerra Fria, só nesses tempos, talvez. E marcado pelo poderio do doador, onde o direito do poder sobrepunha-se muitas vezes ao poder do direito. Cabe assinalar aqui também que o presidente Aristides Pereira, em nome dos 21 países menos avançados de África, eu tomei a informação do meu amigo, porque já não me lembrava, na altura participou na primeira Conferência das Nações Unidas sobre os países menos avançados em Paris, em 1981, onde pronunciou um discurso magistral sobre a situação desastrosa desses países, as causas da mesma, e denunciava a superestrutura de dominação que dificultava o seu desenvolvimento. Eu já me tinha esquecido que o homem ia tão longe nas suas análises e denunciava as coisas. Cram. Um novo programa de ação para os PMAs para os anos 80 foi adotado em Paris. E Aristides Pereira, em nome desses 21, portanto, conseguiu oportunidades para todos. Mas também ele teve a oportunidade de se reunir com eminentes interlocutores, como o presidente François Mitterrand, o presidente Arap Moi do Quênia, o secretário-geral da ONU na altura, Kurt Waldheim, o diretor-geral da Unesco, o nosso saudoso Amadou Matarmou, e o secretário-geral da CNUSED, na altura, Gamani Correa. Assim podemos dizer que a diplomacia de Cabo Verde, nos primórdios da independência do país, foi construída com base no prestígio da luta, na ousadia dos propósitos do seu governo, no pragmatismo e no realismo das suas posições e na prudência e ponderação do presidente Aristides Pereira. Cabo Verde ganhou um prestígio apreciável junto dos parceiros ao pensar os dossiês de forma autónoma e ao discutir os mesmos de forma franca e aberta, seguindo sempre os seus princípios de base. Ficou demonstrada a importância nas relações entre Estados soberanos dos princípios e dos valores, como o rigor na gestão da coisa pública, a integridade do servidor público e a abertura nas discussões. Ajudamos a criar uma diplomacia enraizada na realidade de um pequeno Estado insular em desenvolvimento, fundada no não-alinhamento, no pragmatismo e na flexibilidade como salvaguardas dos interesses nacionais. A nossa defesa
foi a procura constante do diálogo e da paz, e evitar aparecer como ameaça a quem quer que seja. Por isso, contrariamente a outros países vizinhos, fizemos da rejeição de bases militares no nosso território um credo, um ponto fulcral da nossa política externa que tranquilizou uns e desencorajou outros, mas nos permitiu viver mais tranquilos. E procuramos sempre ser úteis a todos, dentro do respeito dos direitos fundamentais de todos e particularmente dos direitos humanos. Tínhamos de conter ou adequar as nossas políticas àquilo que era possível e factível em tempo de paz frágil, isto é, num tempo em que muitos procuram os seus interesses em detrimento de todos e antes de todos. A passagem dos aviões da South African Airways pelo Sal. Eu preciso de um pouco de água, senão está para. Logo após a proclamação da nossa independência, a 5 de julho de 1975, surge um pedido da South African Airways, no SAL, a solicitar a nossa posição sobre a passagem dos seus aviões pelo SAL, como durante o tempo, não é, da administração colonial. Os tempos tinham mudado e o contexto africano daquele momento era de luta contra o apartheid. Mas o governo respondeu que Cabo Verde ia manter as suas relações com a South African Airways e garantiu a passagem dos seus aviões pelo SAL. Às vezes é difícil falar com quem é ator dessas mesmas coisas. O senhor Presidente Pedro Pires está cá e eu fico assim um pouco... não dizer alguma coisa que... Mas, enfim, é difícil. O mundo estava no início do processo de sanções contra o regime do apartheid. E foram necessários não só uma coragem política ímpar, mas também um cálculo estratégico arriscado, mas assumido para o governo de Cabo Verde adotar tal posição, pois ela podia alienar alguns dos nossos amigos e trazer hostilidades, onde esperávamos compreensão e apoio. Diz-nos Pedro Pires que foi uma decisão pragmática, realista e pensada. A continuação da passagem dos aviões da SAA no aeroporto do Sal foi aceite pela OUA com muito diálogo, a vários níveis, e vencendo algumas dissensões. Após o relatório da Comissão de Sanções da OUA, que visitou Cabo Verde em 1977, a esse propósito, uma resolução do Conselho de Ministros da mesma sufragada pelos chefes de Estado e de Governo, virá considerar Cabo Verde como sendo um dos países da linha de frente e, portanto, isento de sanções. Mas foi uma luta titanesca. Às vezes as pessoas não compreendem. A nível da política externa, a nível da diplomacia, a nível de cada um que atuava nessa coisa, foi uma luta terrível. Porque a gente às vezes não esperava que o vizinho pudesse ser contra, que este pudesse ser contra, que este pudesse... Era terrível e tínhamos que convencer todos. Para vocês verem como é que se forja uma decisão que depois tem consequências tremendas nas nossas vidas. A diplomacia não é um rio tranquilo. Pelo contrário. Foi assim que a South African Airways continuou a operar no aeroporto do Sal, para a tranquilidade dos habitantes do Sal, que na altura dependiam do aeroporto para fazerem a sua vida. E é assim que demonstramos a todos que quem decide do rumo do país somos nós, sempre procurando preservar os interesses das partes. O embaixador dos Estados Unidos da América, na altura, perguntou ao comandante Pedro Pires por que Cabo Verde não fechava o aeroporto do Sal aos voos da South African Airways.
Foi-lhe respondido que o aeroporto do Sal não era um aeroporto de destino, mas sim de escala técnica, e que no dia em que Nova York, Londres, Zurique ou outros fechassem, nós também fecharíamos o nosso único aeroporto. Acho que a resposta merecia uma menção aqui, pois, além da sua sagacidade, isso mostra que os grandes, às vezes, podem pensar que a ironia política não faz parte da moldura intelectual dos mais pequenos. Enfrentar as instituições internacionais. Na altura, soubemos nas discussões com essas instituições mostrar as razões das nossas escolhas e dos nossos projetos e obter satisfação, o que não era comum num contexto internacional da época, onde todos deviam mostrar pata branca. Eu disse pata branca, não confirmei com a minha esposa, porque ela é que me corrige nos portugueses. As organizações de Bretton Woods chegavam com um pacote preparado pelos peritos da casa e assumiam que devíamos nós nos encaixar no pacote. Mas isso não correspondia à ideia que tínhamos do relacionamento com essas organizações. Chegámos, na altura, a negar o montante de uma grande cimenteira, informação dada por quem trabalhou na altura, não é? Lá. Chegámos, na altura, a negar a montagem de uma grande cimenteira porque os termos que nos queriam impor não nos convinham. Também recusamos, a dada altura, transformar as ilhas num receptáculo para os lixos do mundo industrial, perdendo certamente uma boa compensação, pensando já, além do mais, na preservação do meio ambiente iniciada nos dias seguintes à independência, com a plantação de milhares de árvores por todo o país. Eu refiro-me sempre ao meu filho, porque ele não acredita que nós íamos, os funcionários, plantar árvores por todo o lado. Às vezes eu vou para o interior, eu digo, olha, isso tudo nós plantamos. Como vocês plantaram? Há muita descrença nessa nova geração. A nossa atitude e os nossos argumentos surpreendiam os nossos adoradores, pois não estavam habituados a que quem recebesse ajuda ou uma boa quantia estivesse a ter firmeza e solidez de argumentação na recusa de um pacote formulado por peritos nos gabinetes de Washington, Londres ou Paris. Enquanto aprendíamos a formular as nossas ideias, os nossos parceiros aprendiam também a melhor conhecer e a respeitar esses africanos que vinham de uma luta de libertação armada e sabiam defender-se. Esse tipo de apropriação das ajudas era raro, se não desconhecido entre os doadores naquela época, sobretudo por parte de um país pequeno e sem recursos conhecido como Cabo Verde. Aliás, nem éramos conhecidos como Cabo Verde. Já cheguei de viajar, e outros aqui que têm essa cor de cabelo, não é? Já cheguei de viajar para países onde a polícia me perguntava, mas o que é isso, esse passaporte? Passaporte de onde? Cabo Verde, existe? Está aqui. Não acreditavam. Era logo depois da independência, damos um desconto. A questão do PAM. Com a obstinação e firmeza do governo de Cabo Verde, fizemos entender aos dirigentes do PAM o Programa Alimentar Mundial, que nós preferíamos a distribuição de ajuda alimentar à venda da mesma e transformar os rendimentos em recursos financeiros para financiamento de projetos de utilidade pública. Propomos para isso agir com a maior transparência e o pessoal do PAM podia verificar cada cêntimo recoltado com a sua ajuda. Soubemos tirar proveito da nova situação que impusemos ao PAM, agindo a todos os níveis com profissionalismo, rigor e transparência nos atos todos desse processo. Era accountability, ou prestação de contas, antes da hora. Essa palavra accountability veio a aparecer muito mais tarde. Mas já praticávamos isso em Cabo Verde. Sem entrarmos em conflito com o PAM, soubemos defender o nosso ponto de vista
e mostrar a viabilidade da nossa opção. Como diz o comandante Pedro Pires, quem não entende que a distribuição gratuita aumenta a dependência e é uma forma de não investir no futuro, é uma forma de gastar o que se tem para aumentar a nossa dependência. Eu cito bastante o comandante Pedro Pires, não é porque ele está cá, mas trabalhei também com ele e sei mais ou menos daquilo que ele pensava. Com o tempo, o caso piloto de Cabo Verde foi generalizado no seio do PAM. Isso que é interessante. Muitos não sabem dessa pequena vitória nossa, de grande alcance para o mundo em vias de desenvolvimento. Podemos dizer que mudamos uma certa conceito da ajuda do PAM, pondo o acento na responsabilização dos governos, receptores da ajuda e afastando eventuais situações de corrupção. A programação da ajuda foi uma outra ideia brilhante que Cabo Verde trouxe. Isto é, a necessidade de haver uma previsibilidade das ajudas para uma melhor absorção e utilização delas em benefício das populações. Com Cabo Verde, as reuniões de doadores transformaram-se em mesas redondas entre parceiros, a nossa iniciativa. A primeira mesa redonda teve lugar na Casa Padja, no Parque 5 de Julho, nos finais dos anos 70, e reuniu pela primeira vez, talvez no mundo, e por iniciativa nossa, as multilaterais, as ONGs, a sociedade civil e representantes do governo. Cabo Verde dava, assim, mais um sinal da sua maturidade e da sua credibilidade política na cena internacional. A aposta nos pequenos países europeus, com um certo nível de vida e capacidade financeira, como a Islândia, o Luxemburgo, visava uma cooperação para o desenvolvimento com projetos à dimensão humana e capaz de explorar relações desprovidas de apriorismo e mutuamente vantajosa. Fizemos uma visita governamental à Islândia. Eu tenho impressão, com as discussões que eu tive com os membros da delegação da Islândia, que era a primeira vez que estavam a discutir assim de cooperação com um país africano. Também nós fomos longe, até lá. Foi também nos anos 80 que o Cabo Verde passou a ter relações de cooperação com o Luxemburgo, igualmente em vários domínios, relações essas que perduram até hoje. A presença de um grande número de cabo-verdianos no Luxemburgo certamente ajudou na manutenção e prossecução de relações profícuas de cooperação até hoje. A solidariedade para com os povos em luta. Na política externa daquele tempo, não podemos deixar de falar da solidariedade internacional com os povos em luta e a recusa de servir de base a qualquer potência militar. Inscrevemos isso na nossa Constituição para evitar tentações malévolas. O primeiro ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Abílio Duarte, dizia que com essa política retiramos um punhal do flanco de África. Para verem a visão que nós tínhamos do papel de Cabo Verde em relação aos nossos vizinhos e à África inteira. Retiramos um punhal do flanco de África. Para além de bela, é significativa a imagem. A solidariedade de Cabo Verde se exprime, sobretudo, nas instâncias da ONU e na UA, através das resoluções e outras decisões implicando uns e outros. Mas a nossa maior solidariedade com o mundo é, de facto, nos certificarmos que a África e o mundo possam ter a certeza de que nenhuma ameaça possa surgir do solo de Cabo Verde contra ninguém. A ruptura com o golpe de Nino Vieira. A decisão de 1984 de romper com o novo regime instituído após o golpe na Guiné-Bissau foi assumida por Cabo Verde após amplo debate dentro do partido na altura. A África perdia uma experiência interessante de unidade, mas nas circunstâncias criadas na Guiné-Bissau, essa unidade seria uma unidade podre, destinada ao fracasso um dia ou outro. Um dos membros do Conselho da Revolução tinha dito que era uma unidade de cavalo e de cavaleiro. Mas nós não tínhamos vocação para ser cavaleiro de nenhum cavalo traiçoeiro. Aristides Pereira colocou Cabo Verde no mapa.
Para além dessas contribuições pela paz e pela cooperação no mundo, devemos lembrar igualmente que Aristides Pereira, consciente da sua imagem positiva e da sua influência como o mais velho, o sage, nomeadamente entre os africanos, participou em várias reuniões da UA, da CDAO, da SILS, dos PALOPs, da ONU, e visitou vários países do mundo a convite dos seus presidentes e líderes. O nosso amigo Lima falou um pouco disso. Cabo Verde recebeu também vários chefes de Estado, nos anos 70 e 80. O presidente Aristides Pereira recebeu igualmente vários graus de doutor honoris causa de diversas universidades pela sua ação nos domínios da paz e do desenvolvimento. É interessante porque eu fui verificar quando estava a escrever e ele recebeu o grau de honoris causa de uma universidade da União Soviética no mesmo ano que ele recebia um prémio de honoris causa dos Estados Unidos da América. Interessante. Para verem a dimensão desse homem e a forma como as pessoas, portanto, avaliavam o seu desempenho. O presidente Aristides Pereira acreditava nas relações pessoais entre dirigentes e nos contactos interpessoais na resolução de problemas. Essa postura, mais do que uma posição política vinda de uma longa experiência no tempo da luta, traduzia, antes de mais, uma aposta profunda nas relações humanas e no diálogo entre gente de boa fé. Resolver tanto quanto possível os problemas pelo diálogo, a persuasão, o compromisso ou a arbitragem era o modus vivendi nos tempos da luta e seria uma profissão de fé em tempos de paz. Recorreu igualmente a enviados especiais junto dos seus pares quando a necessidade se fazia sentir. Ele mandou-me como enviado especial quando houve essa confrontação entre Gana e o Mali, ou entre Senegal e Gâmbia. E cada vez que eu encontrava um chefe de Estado para transmitir a um outro chefe de Estado aquilo que ele dizia, era difícil porque não se podia tomar muitas notas, né? Então, voltado para o hotel, lá escrever o relatório para o presidente Aristides Pereira ter um conhecimento o mais fiel possível daquilo que foi dito. E então ele tomava também certas disposições se ele achava que era necessário. Aristides Pereira, na política externa, deixava transparecer as características seguintes. Tinha uma postura de dignidade, uma posição de equilíbrio e procurava ter uma visão exata dos acontecimentos e de quem os instigava na cena internacional. Equilíbrio, paciência, ponderação, temperança, honestidade intelectual, primando sempre o coletivo em detrimento do individual, gozando do prestígio do mais velho e do líder da luta de libertação, viu, muitas vezes nas cimeiras da UA, fazer pender as discussões para uma via de saída com poucas palavras, mas sempre assertivas e ponderadas, que levavam os outros chefes de Estado a enveredar pelas suas sugestões. Fazia prova de realismo, de pragmatismo, de ambição pelo progresso do povo e do país, evitava qualquer protagonismo e valorizava o papel do conhecimento pessoal nas relações internacionais. A ousadia nas relações externas, no tempo de Aristides Pereira, viu um pequeno país sem recursos e dependente da ajuda externa desempenhar um papel importante na mudança da situação de dominação do apartheid na África Austral. Essa ousadia traduziu-se na forma inovadora em África, como o governo de Cabo Verde repensou as relações com os doadores, tornando-os parceiros do desenvolvimento. Como instaurou novas práticas nas suas relações com os organismos da ONU, como o PAM. E como estabeleceu relações novas e inovadoras na cooperação com os seus parceiros, lançando antes da hora o render de contas e relações win-win. Win-win, hein? Bom. Cada um está ganhando isso. Aristides Pereira, pelo que me foi dado observar,
foi, em regra, um fator de equilíbrio, de pragmatismo e de moderação no seio dos órgãos de decisão do país no seu tempo. Mas não posso falar muito disso porque não estava lá, em Cabo Verde. Mas não hesitava na ação em expor-se e caminhar por vias pensadas, mas ousadas, com base em princípios sólidos e comprovados. Foi dando exemplos de serenidade e de tranquilidade pela sua maneira de ser e o trato fino que lhe era peculiar, sobretudo conosco, a geração mais jovem. Às vezes, certas atitudes mais rígidas e silenciosas dele podiam passar por frieza ou um distanciamento desdenhoso ou outro. Penso hoje que devemos poder compreender e apreciar esse homem que conviveu tantos anos com feitios, caráteres e vivências diferentes, que muitas vezes teve de avaliar o ser humano em contextos difíceis, que viu até onde podia ir uma vontade humana e sofreu tanto na sua pele como na sua alma em situações drásticas e díspares como a quando do seu rapto pelos assassinos de Cabral ou o doloroso desaparecimento físico ou situação de doença prolongada dos próximos. Nós que convivemos com ele vários anos, vimos como é que ele escrevia num papel. Escrevia a tremer com o papel dele. E tinha dificuldade ainda em manipular essa mão devido ao facto que estava completamente... Mas é uma forma de amarrar uma pessoa que leva, às vezes, a perda de um membro, não é? E então, nós que fomos conselheiros políticos dele, estávamos ali quando ele assinava uma coisa e víamos isso. E sentíamos, éramos capazes de sentir o sofrimento que ele tinha passado. Nas terríveis provações que vivenciou, esse homem de educação cristã terá acabado por adquirir um arcabouço permitindo-lhe a ultrapassar-se e integrar uma filosofia da seta que podia às vezes transparecer num suspiro ou num silêncio mais prolongado. E, quiçá, como filho de padre que era, a educação católica dele pudesse, às vezes, se sobrepor à alma do guerrilheiro e do homem do Estado. Lembremos que foi no seu tempo que o Papa João Paulo II visitou Cabo Verde logo antes das mudanças de 90. Muito obrigado.